Good morning, friends. Bem-vindos ao podcast. Bom dia, amigos, onde trazemos as últimas notícias e informações para vocês, a noiva do mundo todo. Bom dia a todos, noiva Vontade Perfeita. Hoje é sábado, 25 de abril, e sou William McMasters. Noiva Vontade Perfeita. Dá um sentimento bom. Amém? Dá mesmo? Eu sou um deles e você também. Então vamos louvar ao Senhor. É um sentimento bom. Então bom dia, Deus os abençoe. E sejam bem-vindos de Harare, Zimbábue. Aqui é o seu irmão Steven Tutani. Gostei disso, irmão Steven. Irmão, que fita carregada e que verdadeira carta de amor para a noiva no último domingo. Quero dizer, havia tanta coisa ali, irmão Steven. E sou muito grato pela revelação que temos. É a sua graça. Amém. É graça, meu amigo. Gostei muito como ele falou sobre graça. A graça já lhe havia dado um profeta, uma coluna de fogo, um cordeiro sacrificado, um poder libertador, e assim sucessivamente. Irmão, estamos felizes com o que Deus proveu. Não questionamos, não tentamos encontrar um jeito de contornar. Cremos e simplesmente aceitamos como é. Amém, amém. Irmão, vou lhe dizer uma coisa. A história toda de Balaão e Moisés, ambos profetas, ambos homens cheios do Espírito e chamados por Deus. Israel e os Moabitas, Jacó e Esaú, e tanta coisa em tão pouco tempo. Passou voando. Estava carregado. E, irmão, há tantas lições, tipos e sombras, se tiver ouvidos para ouvir. Sim. Como você disse, é uma carta de amor, meu amigo. Foi rica. É mesmo. E a melhor parte é que, enquanto ele fala e pinta esse quadro, você se vê ali. Eu estou entre aqueles que desejam a sua vontade perfeita, a sua palavra original perfeita. Amém. Que quando a batalha não vai bem, nós simplesmente levantamos as mãos do profeta e as sustentamos ali, e a batalha muda. Esse é o nosso grupo. Louvado seja o Senhor. Quando ele quis amaldiçoar aquele grupo, Deus disse: não faça isso, eles são meus, deixe-os em paz, não os toque. Não se pode amaldiçoar o que Deus abençoou, meu amigo. Não se pode. Louvado seja o nome do Senhor. Que lição. É tão impressionante para mim também como, externamente, Israel pode não ter parecido tão bom aos olhos dos outros. Quero dizer, ele disse, ele os desprezou. Disse, aquelas pessoas fizeram coisas terríveis. E mesmo com Esaú, o irmão Brana disse, creio que Esaú era, na verdade, um homem melhor do que Jacó, aos olhos dos homens. Então, para mim, isso só mostra que não se pode olhar apenas para a aparência externa. Eles não conseguem ver a rocha ferida, a serpente de bronze, a coluna de fogo. Sim, louvado seja o Senhor. Sabe, isso me lembra do irmão Brana falando, acho que foi na série A Era da Igreja, a de 1960, falando sobre essa mesma história e Balaão, olhando para a parte de trás dos filhos de Israel. E ele diz, Deus, falando sobre Israel, ele diz, do cume das penhas o vejo. Não atrás de algum vale, sabe? Vendo a parte de trás. Mas ele viu tudo do cume das penhas. E olha só, Lifeline tem um papel de parede sobre isso, e gosto muito dele. É simplesmente fascinante. Ouvimos isso na Páscoa, como Deus exige perfeição, como ele diz. E a sua justiça exige isso. Mas ele faz a ponte na brecha e vem até o mais baixo dos homens e abre o caminho para nos redimir a ele. E agora estamos assentados nos lugares celestiais junto com ele, uma parte dele. Que coisa! Que paradoxo, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. É um paradoxo. Sublime graça. Quão doce é o som que salvou um infeliz como eu. Amém. Obrigado, Senhor. Sou tão grato por estar no plano de Deus e em sua vontade perfeita. Sim. Mantendo o olhar fixo no profeta vindicado, seguindo essa coluna de fogo. Amém. Gosto muito disso. Não estamos usando textos falsos como Balaão, usando Malaquias 4 ou Lucas 17:30 apenas por uma questão de consciência, sabemos quem foi escolhido para conduzir sua noiva e estamos permanecendo com esse ministério, as fitas. Sua palavra perfeita, original. Assim diz o Senhor. Amém. Gosto muito de como ele deixou isso bem claro no final ali, como as fitas são o principal.
Sim. Ele disse que lá nas reuniões orava pelos enfermos e mostrava o sinal de discernimento e tudo mais, e disse, falando de forma indireta, para que as ovelhas ouçam. Então ele diz, de repente uma fita chega na casa deles. Pronto, aí está. Se for ovelha, ele aceita. Se for bode, ele chuta a fita para fora. Isso deixa tudo bem claro para mim. Gostei disso. Amém. E gostei muito como o irmão Ben Bryant. Ele interviu bem ali naquela citação, dizendo, e a você também. Ele sempre tem ótimas frases, o irmão Ben. Nós o amamos. A mensagem e o mensageiro são o mesmo, meu amigo. Sim, são. Não dá para separá-los. Não importa a perseguição ou o que os outros digam, são as fitas para nós. Amém. Sabe de uma coisa? A perseguição de que você está falando e os conflitos, como o irmão Branham os chamou, entre a igreja carnal e a igreja espiritual, simplesmente passam direto, por assim dizer, sem nos afetar. Sim. Quando você ouve o irmão Branham dizer, do fundo do coração, como ele se sente sobre nós permanecendo com a sua mensagem. Sim. Aquelas palavras sinceras. Ele disse bem no final, deixou nossos corações tão cheios. Sim. Creio que ele diz isso melhor. Vamos, aqui está bem aqui. Com certeza. Deus ama a cada um. Estamos agradecidos em ter pessoas como todos vocês. O que seria da minha mensagem se não houvesse ninguém para crer nela? E há pessoas aqui que morreriam por ela. Deus ajude a cada um. Minha oração está com vocês, minha bênção com cada um de vocês. Nunca esqueça que você faz parte daquela ressurreição. O poder vivificador está agora em você. Tudo está estabelecido, vocês são filhos de Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Uau! Louvado seja o nome do Senhor. O que mais se pode dizer depois disso? Minha oração é, Senhor, que essas palavras se ancorem em nossos corações como nunca antes. Amém. Amém. Ele disse, minhas bênçãos acompanhem cada um de vocês. O poder vivificador está agora em vocês. Isto resolveu. Aleluia. Obrigado, Senhor. Uau. E cremos em cada palavra e a aplicamos. Amém. Amém. Bom, alguns de vocês devem se lembrar que em dezembro, bem perto do Natal, anunciamos que 2.300 tablets Ágapo já estavam em alto mar, a caminho da Nicarágua. Pois bem, esta manhã temos o prazer de informar que esses tablets acabaram de chegar ao país e foram entregues a um depósito onde permanecerão até que a distribuição comece em breve, se Deus quiser. Louvado seja o Senhor. Nosso precioso irmão Kelvin Campuzano, distribuidor e representante da Gravações A Voz de Deus da Nicarágua, estava presente para receber a remessa, juntamente com uma dedicada equipe de voluntários que ajudaram a descarregar os tablets. Aqui está o relato que o nosso irmão Kelvin compartilhou conosco. Que Deus os abençoe, irmãos e irmãs. Saudações especiais à noiva do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o irmão Kelvin José Campuzano Montenegro, distribuidor e representante da Gravações A Voz de Deus da Nicarágua. A Nicarágua está repleta de alegria e júbilo, pois recebemos nosso segundo carregamento de tablets Ágapo. Recebemos 2.300 unidades que serão distribuídas em diversas cidades e igrejas por todo o país. Muitas igrejas, muitos pastores e muitos crentes aguardam com grande expectativa. Eles estão muito felizes e cheios de muita alegria pela grande bênção que o tablet Ágapo representa para todos. É um presente de amor para eles. Estamos cumprindo a visão e o propósito da Gravações A Voz de Deus, que é levar a mensagem do tempo do fim, a mensagem que Deus nos enviou por meio do seu 7º mensageiro, às mãos de cada semente predestinada. Damos toda a glória e honra ao Senhor Jesus Cristo, pois o desembaraço e a entrega dos tablets dos armazéns alfandegários aqui na Nicarágua foram um sucesso. Queremos testemunhar que, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez recebemos o sinal verde nos armazéns da alfândega nicaragüense. Isso significa que a carga foi entregue imediatamente, sem revisões e sem mais contratempos. Tanto o primeiro lote de 1.000 tablets quanto o segundo, de 2.300, receberam aprovação rápida. Trabalhamos com uma empresa de alfândega que, em 15 anos de atuação,
só recebeu 2 autorizações e ambas para os tablets Ágapo. Podemos testemunhar e dar toda a glória e honra ao Senhor Jesus Cristo, que está apoiando a obra que realizamos aqui na Nicarágua. Conversei com o agente importador e eu lhe disse que este é o Deus com quem estamos trabalhando. Este é o Deus a quem servimos e que me permitisse apresentá-lo a Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus nos permitiu obter essas 2 aprovações para nossos carregamentos. Este é alimento espiritual. Esta é a palavra da vida eterna que será dada à noiva do Senhor Jesus Cristo aqui na Nicarágua, e verdadeiramente Deus nos apoiou maravilhosamente. Temos os tablets nos armazéns em León e damos toda a glória e honra ao nosso Senhor Jesus Cristo. Shalom. Uau! Louvado seja o Senhor, irmão Kelvin. Louvado seja o Senhor. Obrigado por compartilhar esse relato em áudio e uau, que maravilhoso é isso, irmão Steven, sobre o carregamento. Inacreditável. Quero dizer, por 15 anos este importador tem trabalhado com carregamentos e alfândega e apenas 2 vezes recebeu aprovação. E ambas as vezes foram para os tablets Ágapo entrando no país. Não existem coincidências, meu amigo, nenhuma mesmo. Esse é um padrão bem claro. Amém. Bom, neste momento, o fornecimento dos tablets está em andamento e estamos ansiosos para começar as distribuições em breve. Bom, sinto-me compelido a dizer que, se o início da distribuição dos tablets é boa desse jeito, tenho certeza de que muitos testemunhos maravilhosos surgirão. O Senhor continuando a obra que começou. Amém. Bom, para nossa próxima história, recebemos um relato do nosso responsável pelo escritório europeu, o irmão Gerald Buitenkamp, sobre uma viagem a Paris que o irmão Gerald fez com seus 2 filhos, o irmão Matthew e o irmão Timothy. Enquanto analisávamos o relato, acabou que o irmão Matthew está aqui em Jeffersonville. Então, pensamos que seria interessante trazê-lo ao podcast para que ele compartilhasse sua perspectiva em primeira mão sobre a viagem. Bem-vindo, irmão Matthew. Uau! Bom, obrigado, irmão Will, irmão Steven. Que privilégio estar aqui com alguns companheiros águias e compartilhar um pouco do que aconteceu na Europa algumas semanas atrás. E eu diria que foi uma experiência tremenda que realmente superou até nossas próprias expectativas. Fantástico. Sim, e foi um dos pontos altos, foi como um encontro marcante do Ágapo para nós também em Paris. E o interessante é que nunca tínhamos realizado um encontro do Ágapo em Paris ou na França. Então, isso como que fez desse o primeiro ou o único até agora? Então, isso foi muito bom. Esses irmãos dali que convidaram a Voz de Deus para o evento alugaram um belo local lá. Eles convidaram a Voz de Deus e disseram: olha, façam o que quiserem ou compartilhem. Podem disponibilizar os tablets e compartilhar o trabalho da Voz de Deus. Perguntamos ao irmão José e ele disse: claro, podem ir em frente. E nós fomos. Então colocamos vários tablets na carroceria da caminhonete e levamos vários livros, tudo o que conseguimos fazer para dar a eles, sabe? O alimento que eles queriam e precisavam. Com certeza. E acabamos de fazer uma pequena viagem de 400 milhas, que é uns 650 quilômetros, para nos juntarmos aos irmãos ali e fazer o que pudéssemos para sermos uma bênção para eles e compartilhar o que acontece. E claro, o que sempre gostamos de fazer ao final de qualquer reunião é deixar pelo menos uma porção do irmão Brana e que ele fale por si mesmo. Com certeza. Então, dito isso, chegamos na sexta-feira à noite e no sábado de manhã conseguimos montar tudo às 8 da manhã, pegar todos os tablets Hero, todos os livros, montar os displays e os irmãos de lá foram muito prestativos na organização. Eles nos ajudaram com um pequeno bistrô que levamos, né? Então, eles foram muito prestativos em tudo, para que tudo fluísse muito bem. E às 10 horas, quando a primeira reunião começou, as pessoas já estavam chegando. Ou então já estavam em fila atrás das portas que foram abertas. Foi meio como reviver as reuniões do Ágapo que tivemos aqui nos Estados Unidos. Foi especial, sabe? Que bom. Acho que todos estavam a todo vapor, os irmãos locais, e nós estávamos a todo vapor, sabe? Foi uma reunião emocionante. A partir daquele momento, as expectativas estavam altas e apenas melhorava o tempo todo, sabe? Que maravilha. Então, na hora, lembro-me de estar sentado lá, distribuindo os tablets. E as pessoas esperavam de 30 minutos a 1 hora pela sua vez.
Uau! Aos poucos, chegava a vez deles, sabe? De pegar os tabletes. E esses eram os tablets Hero. Lembro-me de uma irmã que se aproximou do meu pai, e ele me contou isso logo depois. Ela disse: "Você estava acho que foi em Bordeaux, na França, que fica no sudoeste da França. E ela tinha viajado até Paris e disse: você me deu um lencinho de oração porque eu tinha pedido e não conseguia ter filhos. E ela disse: agora tenho 3 filhos e todos eles estão servindo ao Senhor." Uau! Louvado seja o Senhor. Então você ouve todos esses pequenos testemunhos interessantes ao longo do caminho, sabe? Outro irmão também disse que tinha estado tão feliz em ouvir as fitas. Disse que tinha captado a visão há apenas alguns anos. Ele disse algo como: é isso, encontrei a pérola de grande valor e é tudo o que eu quero agora, sabe? Uau! Houve tantos pequenos testemunhos ao longo do dia. E então, na hora do almoço, os irmãos e irmãs locais prepararam um almoço para nós. E para aqueles que não tinham condições de almoçar, eles também fizeram o suficiente para eles. E depois do almoço, havia um auditório com capacidade para 600 pessoas. Se não me engano, eles tiveram que colocar cadeiras extras porque havia muita gente. Que maravilhoso. Foi mesmo, e admito que, a princípio, tudo superou nossas expectativas. Creio que para eles também. Louvado seja o Senhor. Então, meu pai começou compartilhando um pouco do trabalho que está sendo feito. E me lembro dele abrindo a revista Lifeline, e nós percebemos naquele dia: olha, sabe que dia é hoje? É o dia em que a nuvem sobrenatural apareceu sobre a montanha pôr do sol. E não tínhamos nos dado conta disso até aquele mesmo dia. Sabe como aparece no aplicativo Lifeline e você clica em Neste Dia? Certo. Então foi como que, não acredito. E nós já tínhamos planejado mostrar aquele vídeo do acampamento Stillwaters de 2021, aquele com os fantoches. Sim. O vídeo do acampamento no lar. Sim, o vídeo do acampamento no lar. Uau. Então, e os fantoches passando por todos os cenários e depois encenando, sabe, como o irmão Branham estava lá. E tirando o carrapicho da calça. Oh, meu Deus. Foi perfeito, nem sabíamos que era até naquele mesmo dia. Então foi perfeito. E creio nisso, né, os crentes também simplesmente os transportou para lá, exatamente como foi quando o irmão Branham teve aquela experiência, sabe, né, e as rochas se sacudindo, sabe, com o redemoinho cortando-as da montanha. E foi simplesmente incrível. Sabe? Foi realmente incrível. Então, os crentes puderam perceber aos poucos, foram relaxando, sabe? Você pode imaginar que tem tudo. Vem de lugares diferentes, origens diferentes, igrejas diferentes, tudo. Foi, mas aos poucos, mas o gelo estava derretendo. O gelo estava derretendo. Foi simplesmente incrível. Então, pudemos exibir isso em um telão. Era uma tela de quase 7 metros. Oh, uau! Era como um cinema, basicamente. Era como um cinema. Sim, era. É maravilhoso. Sim. Tudo isso se somava a todos os pequenos detalhes, sabe? E claro, quando chegou o clímax, o momento que queríamos alcançar, que era compartilhar com todos uma porção do irmão Branham. E então meu pai apresentou, o irmão Gerald apresentou o vídeo Um Abismo Chama Outro Abismo. Uau! Que precioso. E lhes digo, acho que a essa altura todos estavam prontos para o clímax. Nem imagino. Então, eu diria que estávamos na pontinha da cadeira. Eu estava na pontinha da minha cadeira. Era como se o irmão Branham estivesse bem ali falando diretamente com você. E a reação era simplesmente uau, sabe? Só para contar uma simples pequena história sobre um abismo chama outro abismo. E David. E todos diziam amém, glória, aleluia. Sabe? E simplesmente a resposta estava ali. Dava para perceber que todos estavam envolvidos. Uau! E me lembro que, bem no final daquele vídeo, o irmão Branham diz isso aqui, havia um ministro na plataforma e o irmão Branham diz: mas você acredita em mim. E além disso, a razão pela qual você acredita em mim é porque você mesmo é um ministro do evangelho. E está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está necessitado e quer que um reavivamento à moda antiga aconteça em sua comunidade. É por isso que você está orando. Todos nós queremos isso. Vamos todos nos levantar por um reavivamento à moda antiga. E lhes digo, eles explodiram em êxtase. Toda a plateia explodiu em êxtase, depois se levantaram e louvaram. Louvado seja o Senhor. Recebemos testemunhos depois. Eu perguntei ao irmão: olha, você recebeu mais algum comentário?
e ele me enviou. Ele disse: Irmão, alguns disseram: recebi o batismo do Espírito Santo. Ficou curado disso. Uau! Louvado seja o Senhor. E sabe como o irmão Brana disse, inclusive naquele vídeo, disse: qualquer pessoa com problemas cardíacos, levante-se. Irmão, vi umas 3 ou 4 pessoas que se levantaram imediatamente. Parecia que estavam totalmente envolvidas, sabe? A palavra em ação. Louvado seja o Senhor. Era a palavra em ação. Foi realmente incrível. E a adoração, depois também lhes digo, era como um só coração, unânimes. Foi simplesmente lindo. Sabe, vi tantas pessoas, não sei quantas, que estavam em lágrimas no final. E isso me faz lembrar, eu recebi uma mensagem de um amigo meu, de Paris, e ele estava conversando com esse pastor e... Espere um minutinho, se tiverem um segundo, posso mostrar aqui. Tome todo o tempo que precisar, meu irmão. Claro. Certo, vamos ver. O ministro estava cético antes de ir e não queria participar. Ele esperava que os ministros fossem ser repreendidos durante o evento. No fim, decidiu ir e ficou surpreso ao constatar que não era nada do que havia imaginado. Ele compartilhou que fazia muito tempo que não chorava durante uma reunião. Uau! A sinceridade que transpareceu naquele momento, juntamente com as orações finais do irmão Brana, tornou a experiência simplesmente magnífica. Louvado seja o Senhor. A palavra fez isso. Com certeza. Isso me lembra que o irmão Brana diz que a melhor resposta que você pode dar a alguém é: vem e vê. Vem ver. Com certeza, é isso mesmo. Isso é incrível. Louvado seja o Senhor. Então foi. Foi um dia tremendo. Apenas os irmãos locais, creio que os esforços de todos. Sei que foi um amor ágape. Realmente se sentiu. É como se... Nós realmente amamos vocês e esta é a pérola de grande valor. No fim, é disso que se trata. Louvado seja o Senhor. É para o nosso dia a dia. E creio que eles realmente sentiram todo esse amor ágape. E tenho certeza de que isso mudou a vida de muitas pessoas, encorajando-as em sua caminhada diária. Amém. Bom, isso sem dúvida nos encorajou também. Posso afirmar isso só de ouvir que há crentes em Paris em fogo por esta palavra, assim como todos nós ao redor do mundo. Sim, é mesmo. E obrigado a você, a seu pai, irmão Gerald, toda a equipe por todo o excelente trabalho que vocês estão realizando na Europa. Sei que vocês trabalham com muitos idiomas e este era território francês, certo? É território francês, correto. O Senhor os abençoe e os fortaleça. Obrigado, irmão Steven. Obrigado por compartilhar isso conosco. Obrigado, irmão Will. Deus o abençoe, irmão Matthew. Deus os abençoe. Recebemos alguns comentários incríveis do mundo todo nesta Páscoa. Participaram 95 países, com mais de 4.500 fotos enviadas, e isso considerando apenas quem enviou as fotos. Milhares de outras pessoas também participaram, e no total foram mais de 20.000 visualizações de mais de 5.600 pessoas. E estamos realmente impressionados com a repercussão. Uau! Louvado seja o Senhor! Que bênção saber que tantas pessoas compartilharam este fim de semana sagrado juntas. É um momento tão especial para as famílias, para aproveitarem atividades centradas na ressurreição, as receitas, os projetos, as leituras bíblicas, os momentos de oração e as fitas. É realmente do que a Páscoa se trata. Agradecemos a todos que enviaram suas fotos para o nosso departamento da Creations e compartilharam seu fim de semana conosco. É sempre uma bênção ver como vocês se identificam com orgulho com esta mensagem. Podemos afirmar com toda certeza que a mensagem prova, sem sombra de dúvida, que há um sepulcro vazio em Jerusalém hoje. Amém. E embora estejamos fisicamente separados, somos muito gratos porque o Senhor abriu um caminho para estarmos unidos em espírito. Procurem as fotos da Páscoa no site da Creations. Planejamos publicá-las na segunda ou terça-feira da semana que vem, se Deus quiser. Bom, acho que ao concluir seria apropriado agradecer a Creations por todo o trabalho árduo na preparação dos projetos da Páscoa. A noiva, com certeza, os utilizou muito bem. Amém. E não há nada maior e melhor do que manter nossos filhos na palavra com todas as ferramentas que Ele proveu. Então, que Deus os abençoe e obrigado pelo trabalho maravilhoso. E
por fim, este próximo testemunho é algo especial esta semana, não é, irmão Will? É sim. Sabe, apenas mais um pequeno testemunho aqui, enquanto gravávamos a história de Paris com o irmão Matthew Buitenkamp. É um testemunho sobre o testemunho. É sim. Estávamos gravando com o irmão Matthew e sobre o impacto que o vídeo Um Abismo Chama Outro Abismo teve nos crentes em Paris. Sim. Como os crentes se levantaram quando o irmão Brana falou sobre problemas de coração e os diversos testemunhos que surgiram ao ouvirem essa mensagem. Certo. Bom, naquele mesmo dia, este testemunho que vamos ler chegou por e-mail e está diretamente ligado ao vídeo Um Abismo Chama Outro Abismo. Isso é tão incrível. Eu simplesmente amo como o Senhor age e provê. Eu também. É simplesmente perfeito. E a mesma voz que chamou os enfermos no Salão da Constituição, em Washington, D.C., em junho de 1954, foi a mesma voz que chamou os crentes em Paris, na França, e a mesma voz que deu cura à nossa irmã e à sua humilde casa na Austrália. Sem dúvida, uma palavra viva. Amém. Bom, o testemunho dela diz: Shalom, irmãos e irmãs. Gostaria de compartilhar minha ação de graças para a glória de Deus. Sofri de dores de estômago por muito tempo. Quando fui ao hospital, disseram-me que era um tumor e que estava começando a crescer, causando a dor. Sofri muito por causa disso. No final da Semana Santa da Páscoa, que foi um período verdadeiramente abençoado para mim e minha família, a dor voltou com intensidade e cheguei a um momento de desespero. Foi então que eu disse: deixe-me assistir ao vídeo Um Abismo Chama Outro Abismo. Quando apertei o play e o profeta começou a falar, toda a dor desapareceu imediatamente e não voltou desde então. Agradeço ao Senhor Jesus Cristo pela cura. Agradeço também aos irmãos e irmãs de todo o mundo por orarem pelos enfermos. Shalom, irmã Faida da Austrália. Louvado seja o Senhor. Bom, parece que as bênçãos da Páscoa estão borbulhando e transbordando e prolongando a temporada. Amém. É maravilhoso. E sabe, enquanto você lia isso, sabendo que era da Austrália, eu estava procurando freneticamente por esta citação em que o irmão Brana menciona a Austrália, e acho que combina perfeitamente com isso. Está no 3º livro de Êxodo, e ele diz: E temos um sistema com as fitas ao redor do mundo, e eles levam estas mensagens florestas adentro e a toda parte. E o Espírito Santo, às vezes, me leva a dizer algo que pode ser exatamente aquilo que ele queira para alguém lá na Austrália, em algum lugar ou algo assim. Glória. Hoje se cumpriu a Escritura. Amém. Deus deu a ela exatamente o que ela precisava daquela mensagem, e ela está lá na Austrália. Graças a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. Bom, com isso encerramos o episódio de hoje. Não deixem de buscar por atualizações, como sempre, durante a semana, no brana.org, nos canais do WhatsApp e no nosso aplicativo Lifeline. E como sempre, agradecemos muito por se juntarem a nós hoje. Se Deus quiser, esperamos vê-los na semana que vem. Até lá, que Deus os abençoe ricamente e shalom. Shalom.